Bem, pessoal, pensando em deixar aquele exemplo 2 referente à nossa aula sobre hipérbole, deixá-lo mais simples e mais completo no que diz respeito à sua resolução, o que eu acredito que vai facilitar o entendimento da resolução do mesmo, eu fiz alguns ajustes, tá? E agora o mesmo ficou da seguinte maneira. Um arquiteto pretende usar a forma da hipérbole cujo eixo não focal mede 6 na coberta de um galpão, mas estava com dúvidas sobre qual deveria ser a distância focal da mesma. Ao falar com seu cliente que adora matemática, o mesmo lhe responde imediatamente que a hipérbole a ser usada no galpão deverá ter como excentricidade o número fração cujo numerador é 5 e o denominador é seu antecessor. Bem, pessoal, como são dadas algumas informações importantíssimas nessa primeira parte do enunciado, eu vou estar destacando essas informações primeiramente. Quando ele diz o eixo não focal mede 6, claramente ele está se referindo ao eixo imaginário, que é aquele segmento formado entre os vértices sobre a reta não focal B1 e B2. Aí de repente alguém diz, professor, mas o senhor havia falado que esse termo eixo não focal tanto pode se referir ao eixo imaginário como a reta, né? A reta não focal. Nesse caso dessa questão, se refere ao eixo imaginário pelo fato de reta não ter medida, pessoal. Toda reta é infinita. Logo, não faz sentido falar numa medida para uma reta, tá certo? Esse eixo imaginário, que a gente já viu que podemos denotar a sua medida como sendo 2b, o que nos garante que 2b é igual a 6, o que nos garante que esse bzinho é igual a 3, e eu vou guardar esse bzinho porque posteriormente eu estarei usando esse resultado. Agora, com relação ao que é dito lá no final, ele diz que a excentricidade dessa hipérbole é um número fração cujo numerador é 5 e o denominador é seu sucessor, não, antecessor, tá? Bem, a excentricidade da hipérbole é igual a 5, né? Como ele diz, e o 5 sobre 4, numerador e denominador, certo? O antecessor do 5 é o 4, tá, pessoal? Mas nós sabemos do seguinte detalhe. Nós sabemos que, a exemplo do que acontece com a elipse, cujo a excentricidade é a medida C sobre a medida A, certo? Na hipérbole será exatamente a mesma coisa. A excentricidade da hipérbole poderá ser dada pela medida C sobre a medida A. Igual, né? No caso agora, igual a 5 sobre 4, o que vai nos garantir, pessoal, que 4 vezes C, não é isso? É igual a 5 vezes A, o que nos permite concluir que esse Czinho é igual a 5 quartos de A. E eu vou destacar, deixar essa informação guardada aqui, tá? Porque posteriormente também eu poderia estar usando ela. E agora a gente vai continuar a leitura partindo agora para a resolução do item A, tá certo? Se esta hipérbole for desenhada no plano cartesiano com seu centro coincidindo com um zero, então olha só, pessoal, no item A, ele diz que essa hipérbole deve ser desenhada no plano cartesiano, onde o centro O da mesma deverá coincidir com as coordenadas 1, né, 1 e 0. Ou seja, o ponto de coordenadas 1 e 0. E o seu eixo imaginário, né, justamente esse eixo B1, B2, né, B1, B2, esse eixo imaginário, ele deve ser paralelo ao eixo das abscissas, ou seja, ele deve ser paralelo ao eixo x, certo? Podemos afirmar que sua equação na forma geral, que alguns textos chamam de forma normal, tá bem? Então, ele quer saber qual é essa equação na forma geral dessa hipérbole. Bem, logicamente que nós não vimos, né? Eu não apresentei a vocês uma forma de, tendo alguns elementos da hipérbole, já destacar a forma geral da equação dela, a forma geral da equação de segundo grau que a representa, porém,
eu apresentei como é que a gente faz para identificar a equação reduzida. E a partir dessa equação reduzida, nós podemos transformá-la para a forma geral, tá certo? Então, eu vou estar fazendo isso, tá, pessoal? Vou estar utilizando a equação reduzida dessa hipérbole para transformá-la na forma geral, mas primeiramente devemos observar o seguinte: a aparência da equação reduzida, tá ok? Pelo fato do eixo imaginário estar paralelo ao eixo x, nós podemos ter toda certeza que o eixo real, que é aquele formado entre os vértices sobre a reta focal A1 a 2, é paralelo ao eixo y. Isso é lógico, né? Já que o eixo real e o eixo imaginário são perpendiculares. Nesse sentido, a nossa equação dessa hipérbole será dada por y menos o y do centro, é a equação reduzida, tá, pessoal? Menos o y do centro elevado ao quadrado sobre o valor de a ao quadrado, menos x menos o x do centro ao quadrado, dividido pelo valor de b ao quadrado, e esse b é exatamente esse b aqui, né? Esse bzinho, e esse a é exatamente esse azinho aqui, ó. Tá certo? Então, como eu havia dito, nós vamos estar utilizando o valor desse b, que é igual a 3, e estaremos utilizando o valor do a, que nós não sabemos quanto é. Mas sobre a nós já sabemos o seguinte, que o c, esse c, né, é igual a 5 quartos de a, pelo que nós temos aqui, ó. Tá certo? O detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal, aliás, que eu quero relembrar a vocês, é que lá na hipérbole nós podemos construir um triângulo retângulo em que esse C é a hipotenusa e este A e este B são os catetos. Então façamos isso, né? Por Pitágoras, na verdade, por Pitágoras, nós teremos que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. O que nos garante, notem, que o C é igual a 5 quartos de A, podemos já substituir 5 quartos de A ao quadrado, né? Trocando o C por 5 quartos de A, igual a A ao quadrado, mais o B é igual a 3. 3 ao quadrado. E agora sim nós teremos aqui, pessoal, a condição de determinar qual é o valor de A, que era o que faltava, né, pessoal? Para a gente poder determinar a equação reduzida. Pelo fato da gente já ter as coordenadas do centro e o valor de B bem aqui, ó, certo? Então vamos lá atrás do valor desse A ao quadrado. Desse A, né? Sabemos que 5 ao quadrado é 25. Sabemos que A ao quadrado é o próprio A ao quadrado. E o 4 elevado ao quadrado dá 16. Vou trazer esse A logo para antes da igualdade, vindo menos A igual a 3 ao quadrado, que é 9. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer aqui a subtração de 25A ao quadrado sobre 16 menos A ao quadrado, tá certo? Então vai ficar 25A ao quadrado menos 16A ao quadrado sobre 16 igual a 9. O que nos garante que esse 16, para eliminar esse 16 do denominador, nós podemos simplesmente multiplicar todos os termos por 16, ficando então 25 menos 16, que é 9, né? 25 menos 16, que é 9, A ao quadrado sobre 16, e multiplicando esse termo por 16 para que a gente elimine esse 16, certo? Isso faz com que nós sejamos obrigados a multiplicar também esse 9 pelo 16, já que tudo que nós fizermos em um dos membros da igualdade, somos obrigados a fazer no outro membro, tá certo? E aqui vai embora, ficando então 9A ao quadrado igual a 9 vezes 16, o que nos garante, pessoal, que agora nós podemos dividir todos os termos por 9, o que fará com que esse 9 vá embora e esse 9 também seja cancelado.
ficando então que a ao quadrado é 16, consequentemente o a só pode ser 4, certo? O número positivo que é elevado ao quadrado dá 16 é o número 4. E agora nós temos como escrever a nossa equação tranquilamente, nossa equação da forma reduzida. Lembremos, né? O centro é 1, 0, como está sendo dito aqui. Nós agora sabemos que o a é igual a 4 e o b é igual a 3. É tudo que precisamos para escrever a equação reduzida, já que ela é dada por y menos o y do centro ao quadrado sobre a ao quadrado menos x menos o x do centro ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, certo? E aí o que é que nós podemos fazer? Apenas substituir. Agora é só substituir. Y menos o y do centro dá y, não é isso? Y menos 0, vou botar aqui, y menos 0 ao quadrado sobre 4 ao quadrado menos x menos o x do centro, que é 1. Então vai ficar x menos 1 ao quadrado dividido por b ao quadrado, ficando 3 ao quadrado igual a 1. Tá aí, ó. E agora, pessoal, o que é que nós podemos verificar? Que essa nossa equação ficará com a y menos, deixa eu fazer aqui embaixo, y menos 0 da y, que é elevado ao quadrado, vai ficar o próprio y ao quadrado, e 4 ao quadrado dá 16, menos x menos 1 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, igual a 1. O que nós podemos fazer agora? O que é que nós fazemos agora que chegamos na nossa equação reduzida? É simplesmente organizá-la ou manipular os seus termos para que ela seja escrita na forma geral. A forma geral que aparecerá primeiro com o termo que tem x ao quadrado, seguido do termo que tem y ao quadrado, seguido do termo que tem somente o x elevado a 1, né, o x com expoente 1, seguido do termo que tem o y com expoente 1, caso existam esses termos x e y com expoente 1. Tá certo? Seguido, logicamente, né, de um termo independente, que pode inclusive ser o zero, e a igualdade igual a zero. Como eu já falei para vocês, essas equações da forma geral, todas são com aquele modelo da equação geral da circunferência, tá certo? Segue aquela ordem da equação geral da circunferência no que diz respeito aos termos. Então, pessoal, vamos organizar. Primeiramente, podemos fazer o MMC, né? Do 16, do 9 e do 1. Fazendo o MMC, deixa eu fazer aqui. 16, 9 e 1. 16 dá para dividir por 4, vai dar 4, e o 9 não divide por 4, muito menos 1. 4 dá para dividir por 4, né? Que vai dar 1, certo? Eu estou usando logo 4, eu deveria ter usado 2, mas iria custar muito, tá, pessoal? E a gente observa que o 9, né? O 9 divide por 3, que vai dar 3. Dividido por 3 dá 3. E o 1 não divide nem esse outro 1. É isso? Agora temos que só dividir o 3 pelo próprio 3, que vai dar 1. E o 1 não divide por 3 e nem o outro 1. Fechou aqui. Chegamos, né, no final. E agora o MMC será apenas o resultado dessa multiplicação, que é exatamente esse 16 multiplicado por 9, que vai dar 144, tá certo? Só para comprovar aqui. 9 vezes 6 dá igual a 54, faz 5. 9 vezes 1 dá igual a 9, com mais 5, 14. Então, o resultado do MMC dá 144, passa a ter todos os denominadores, né? Passa a ser todos os denominadores. E 144 dividido por 6 vai dar o 9, certo? Ficando então 9y ao quadrado. 144 dividido por 9 vai dar o 16. Ficando então, né, menos, que é o sinal aqui, ó, menos o 16 multiplicado por esse parêntese x menos 1 ao quadrado. E o 144 dividido por 1 dá o próprio 144, multiplicado por 1 vai dar o próprio 144. Agora podemos cancelar, né, esses 144, onde chegaremos em 9y ao quadrado menos 16 x menos 1 ao quadrado igual a 144. Bem, continuemos então. 9y ao quadrado. E agora eu vou fazer a expansão desse quadrado da diferença, tá certo?
onde teremos quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo multiplicado pelo segundo termo, que dá 2x, mais o quadrado do segundo termo, que é 1, e 1 elevado ao quadrado é o próprio 1, igual a 144. Temos então 9y ao quadrado menos, agora esse 16 eu posso distribuir no parêntese. 16 vezes x ao quadrado, 16 vezes 2x, negativo, né? Menos 16 multiplicado por menos 2x. E menos vezes menos dá mais. E 16 vezes 2 dá 32. 32x. Novamente, menos vezes mais, né? Ó, menos vezes mais vai dar menos. E 16 vezes 1 dá o próprio 16 igual a 100. E aí a gente pode finalizar apenas organizando. Primeiro será o x ao quadrado, seguido do 9y ao quadrado. Lembrando, primeiro aparece o x elevado ao quadrado, seguido do y elevado ao quadrado. Em seguida vem as variáveis, né, x e y, que estão elevadas ao coeficiente 1, tá certo? Ao expoente 1, tá ok? Então aqui está mais 32x, como não tem y, a gente só coloca o que tem, o menos 16, e trazemos o 144, que vem com sinal negativo. Dá para a gente fazer essa subtração tranquilamente, então nossa equação geral ficará menos 16x ao quadrado, mais 9y ao quadrado, mais 32x. E aqui, 16, menos 16, menos 144 vai ser o resultado negativo, logicamente, não é isso? E vai dar igual a menos 160, certo? 4 mais 6, né? Que dá 10, vai 1. E 1 mais 4 dá 5, mais um 6. E baixa esse último 1. Bem, pessoal, eis aqui a equação da forma geral ou normal, certo? Da nossa hipérbole, tá bem? Partindo para o próximo, né? O próximo item, o item B, ele diz o seguinte: supondo que o arquiteto usou o desenho no plano dessa hipérbole obtido a partir da equação do item A, como forma de se orientar durante a obra. Faça o esboço do desenho que o mesmo usou. Bem, esse esboço do desenho é no plano cartesiano. Eis aí o plano cartesiano, tá certo? Eixo x e eixo y. Nós já sabemos que o centro coincide com o ponto de coordenadas. O ponto de coordenadas 1, 0. Está aqui ele. Nós sabemos que o eixo imaginário é paralelo ao eixo das abscissas, mas como esse eixo imaginário ele obrigatoriamente passa pelo centro, a gente pode observar que ele é paralelo e coincidente com o eixo das abscissas, nesse caso, tá certo? Que a gente pode dizer que ele é simplesmente paralelo, não vai ter problema algum, tá certo? Só que com detalhe, ele vai estar coincidindo, né? Paralelo coincidente, como eu havia dito. Bem, aí está o eixo não, né? Eu destaquei logo a reta aqui, já que essa reta contém esse eixo imaginário, tá certo? Nós temos também o seguinte: a partir do momento que a gente tem o centro como sendo um ponto pertencente ao eixo X, e a gente destaca o eixo imaginário ou o eixo não focal, né, como eu destaquei aqui, coincidindo com o eixo X, nós podemos verificar que por esse centro estará passando a reta focal da hipérbole, né, essa reta focal, que inclusive é nessa reta focal que estará contido o eixo focal, os vértices sobre a reta focal A1 e A2 e os focos da hipérbole, tá certo? E é justamente a partir dessa reta que nós poderemos fazer o desenho da nossa hipérbole, como a gente poderá ver mais na frente. Primeiramente, para fazer esse desenho, destaquemos os dois focos sobre a reta focal, o A1 é aqui, né? O A1 e o A2, tá certo? E aí devemos lembrar
que a distância de cada um desses dois vértices para o centro, pessoal, para esse centro aqui, é exatamente o valor de A, que é igual a 4, como a gente viu lá no início. É isso? Então, para destacar essa distância, né, a partir do centro a gente pode subir, ou seja, somar 4 unidades. A ordenada desse centro que a gente já viu que é o número 0, né? Como a gente pode ver aqui, ó. E somando 4, nós chegaremos que a ordenada do A2 será igual a 0 mais 4, que é o nosso 4. E para ir para o outro vértice sobre a reta focal, que é o A1, né? A gente deve observar como ele está abaixo do centro. Bastará descer o valor desse A, em outras palavras, será subtrair 4 da ordenada do centro, que é o 0. E 0 menos 4 vai resultar no menos 4, que é justamente o valor da ordenada do nosso vértice A1. Tá certo? E a partir desses dois vértices, tranquilamente podemos esboçar, né, o desenho da nossa hipérbole, os dois ramos, né? Lembrando que esses dois ramos ficam em sentidos opostos, não é isso? E tem as suas concavidades na mesma direção da reta focal, como a gente pode ver aqui, não é isso? No nosso desenho. Espero que essa resolução ajude vocês na resolução do máximo de questão que vocês puderem fazer no exercício, tá, pessoal? Até mais, então.